Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura do texto que vai servir para a nossa meditação. O texto encontra-se no Novo Testamento, Epístola de Tiago. Tiago, capítulo 1. Nós iniciamos no último domingo, por ocasião do nosso culto matutino, uma série de reflexões acerca da epístola escrita por Tiago. Já tratamos sobre os primeiros versos e hoje vamos conversar sobre as lições que podemos e devemos aprender com o texto de Tiago, capítulo 1, versos 5 a 8. Tiago, capítulo 1, leremos a partir do 5º verso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e lhe ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Imagine se Deus aparecesse para você e lhe dissesse o seguinte: pede-me o que queres que eu vou te dar. Pensou? O que você pediria? Mas seja honesto, seja franco na sua resposta. Pede-me o que queres que eu vou te dar. Olha, um bocado de dinheiro faria bem, Senhor. Ou a cura, a minha cura, a cura de quem eu amo. Nós daríamos respostas dessa natureza. A Escritura ensina-nos que em 2 Crônicas, capítulo 1, certa feita, Deus dirigiu essas palavras a Salomão. E Salomão implorou para que Deus lhe desse sabedoria. E por ter pedido sabedoria e não outras coisas, Salomão foi grandemente abençoado pelo eterno Deus. Para amadurecermos, para crescermos na fé, para permanecermos alegres em meio às provações, para darmos conta das demandas do trabalho, para darmos conta do cotidiano, para gerirmos bem a nossa casa, a nossa família, enfim, nós precisamos de sabedoria. O nosso texto fala a respeito desse tema e fala também a respeito de como podemos obter a sabedoria. Prezados irmãos, a carta de Tiago é prática. Esse livro é prático. Alguns afirmam que Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Eu gosto muito de Provérbios. Quando a gente vai para Provérbios, a gente encontra muita sabedoria prática. Tiago é o livro de Provérbios no cânon do Novo Testamento. O autor dessa carta, conforme aquilo que encontramos no verso 1 do capítulo 1, é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E Tiago, irmão do Senhor, endereçou essa epístola às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, essa epístola foi endereçada, foi dirigida àqueles primeiros cristãos que foram perseguidos e que foram dispersos pelo Império Romano. A leitura de Tiago é altamente recomendada a todos aqueles que estão passando por provas, por tribulações e por lutas. Há alguém aqui que está passando por provações? Há alguém aqui que está passando por lutas? Eu estou. Se esse é o seu caso, esse texto é para você. O papo de hoje é para você. Se você está passando por provações, se você está passando por lutas, o papo hoje é com você. Meus irmãos, nos primeiros versículos dessa epístola, Tiago ensinou que os cristãos devem enfrentar as muitas e variadas provações da vida. Provações são compatíveis com a vida cristã. Os cristãos devem passar pelas muitas provações da vida, conservando-se alegres e confiantes no Senhor.
Não passamos pelas provas desanimados ou amargurados. Devemos passar pelas provações conservando a alegria no Senhor e a fé que temos no Senhor. Esse procedimento é coisa de gente madura e produz maturidade. E o grande objetivo de Deus, o grande alvo de Deus conosco é a nossa maturidade. É o nosso crescimento espiritual, é o nosso progresso na fé. Ao sermos provados, precisamos implorar para que Deus nos mostre, nos revele o que Ele está fazendo e o que a gente precisa aprender. Meus irmãos, Deus trabalhou na vida de Abraão 25 anos, uma vida, não é? 25 anos é muito tempo. Deus trabalhou na vida do patriarca Abraão 25 anos antes de lhe dar o filho da promessa. Deus trabalhou na vida de José durante 13 anos. 13 anos de muitas lutas, de muitas privações, de muitos testes, de muitas angústias, antes de José ser conduzido à direção do Egito. A Escritura também nos ensina que 2/3 da vida de Moisés, isto é, 80 anos, foram reservados para o trabalho, para o agir, para o moldar de Deus na vida desse destacado servo do Senhor do Antigo Testamento. Os apóstolos passaram por um processo de discipulado intenso com Jesus, que durou 3 anos. Eles ficaram 3 anos com Jesus antes de serem enviados ao mundo na condição de apóstolos. Na vida cristã, muita coisa demora. E Tiago compreende que a maturidade, que o crescimento espiritual exigem perseverança, verso 3, e exigem também sabedoria, é o que encontramos no verso 5. Ou seja, uma atitude que os cristãos devem ter em tempos de provação é orar a Deus pedindo por sabedoria. Quando passamos por lutas, quando passamos por provações, devemos implorar para que o Senhor nos dê sabedoria. Tiago apresenta o tema da sabedoria aqui pelo fato de considerá-la poderosa para tornar os crentes perfeitos e íntegros, em nada deficientes, verso 4, ao passarem pelas variadas provações que aparece no verso 2. Tiago estimula seus leitores a pedirem, a implorarem sabedoria para aquele que pode dar. Quem é que pode dar sabedoria? É o Senhor. A sabedoria a que Tiago se refere aqui não é aquela sabedoria que a gente pode obter dos livros, mas a sabedoria que podemos obter do livro. É a sabedoria que podemos obter a partir da palavra do Senhor. A sabedoria, prezados irmãos, é o uso correto do conhecimento no momento certo e na ocasião certa. A grande verdade é que nós somos muito sábios tardiamente. Nós somos muito sábios 5 minutos depois que nós explodimos de raiva, de ódio e de impaciência. Puxa vida, eu podia ter dito aquilo. Puxa vida, eu poderia ter feito aquilo outro, ou poderia ter ficado quieto apenas. Somos muito sábios tardiamente, todavia, sabedoria tardia não é sabedoria de verdade. Em Provérbios, no capítulo 2, verso 6, Salomão procurou explicar o que é sabedoria, dizendo: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus é a fonte de toda a sabedoria. A sabedoria verdadeira vem, afirma Tiago, do alto, verso 17 do capítulo 3. E devemos buscar sabedoria com aquele que é onisciente e que é conhecedor de toda a realidade existente.
Se você quiser conselhos sobre o funcionamento de um motor, você vai procurar o dentista ou vai procurar o mecânico? Você vai procurar o mecânico. Se você precisa de conselhos, de sabedoria a respeito de como seu coração está operando, você precisa procurar conselhos e sabedoria com aquele que é o próprio Criador do ser humano. A sabedoria verdadeira vem sempre de Deus, o único que conhece a vida em sua totalidade. E a busca humana torna-se aqui uma súplica, um pedido para que Deus revele ao homem a própria visão que ele tem acerca da realidade. Ou seja, o sábio verdadeiro é aquele que sempre está voltado para Deus. É aquele que sempre se inclina para Deus e que busca no Senhor direcionamento, condução. O sábio verdadeiro é aquele que é presidido, é aquele que é dirigido, é aquele que é comandado, é aquele que é controlado pelo Senhor. Para a Sagrada Escritura, sábio é o indivíduo que pratica a justiça, a piedade e que se preocupa em fazer aquilo que agrada a Deus. Sabedoria é olhar para a vida sob a perspectiva de Deus, conforme o conselho de sua vontade, revelado especialmente na Sagrada Escritura. Ao mesmo tempo que Deus é o autor de toda a sabedoria, esse texto ensina-nos que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Chama a atenção de vocês novamente para o 5º verso. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Deus concede sabedoria a todos, sem acepção, não importa quem seja, pois Deus deseja dar. Deus é o Pai das luzes, e toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem dele, são lá do alto. É o capítulo 1, verso 17. Toda vez que alguém pede para Deus sabedoria com confiança, crendo na orientação, no direcionamento do Senhor, a promessa dele para nós é que ele vai nos conduzir, ele vai nos orientar. Toda vez que alguém pede para Deus sabedoria, o Senhor dá generosamente sabedoria para essa pessoa. E essa liberalidade do ser divino reside no fato de que, ao atender à oração do seu povo por sabedoria, Deus não impõe condições. O verso 5 diz que Deus nada lhes impropera. Pastor, o que isso significa? Deus dá a sabedoria generosamente e não nos censura por não possuirmos sabedoria. Às vezes, quando a gente faz um favor para alguém, a gente não. Vamos falar da gente não, vamos falar dos outros. É sempre melhor falar dos outros, né? Mas vocês sabem que falando dos outros, eu estou falando de todos nós. Eventualmente, ao se fazer um favor para alguém, a pessoa pode aproveitar aquela ocasião para tecer alguma crítica. Olha, eu estou ajudando você aqui, mas o fato é que você é bem vacilão mesmo. Né? No momento do auxílio, no momento de fazer o favor, a pessoa aproveita para já tecer alguma crítica. Quando a gente pede sabedoria para Deus com fé, e a Escritura declara que o Senhor dá sabedoria para nós, Ele nada lhes impropera. Ou seja, o Senhor não diz assim, olha, eu vou dar sabedoria para você, porque você é muito vacilão. Então toma um pouco aqui de sabedoria para você deixar de ser tão vacilão. Não é assim. Isso simplesmente não se aplica a esse nosso relacionamento com o ser divino. Pergunto, por que a sabedoria é tão necessária ao passarmos por tribulações? Por que essa é a recomendação de Tiago? Ao passarem por provações, peçam por sabedoria.
eu penso que talvez fosse mais urgente, fosse mais razoável implorar apenas por livramento, implorar apenas por graça, implorar apenas por força. Por que pedir sabedoria ao passar por provações? Pessoas que passam por provações sem pedirem a Deus sabedoria, tornam-se pessoas ranzinzas, pessoas amargas, pessoas mal-humoradas, pessoas embrutecidas. Enfim, o coração daquele que passa por provações e que não pede a Deus sabedoria e não cresce, não amadurece, o coração dessa pessoa fica amargo. Eu aprendi com o reverendo Ricardo Agreste, que foi meu professor no Seminário Presbiteriano do Sul, que na vida nós temos apenas duas opções. Na vida nós temos apenas duas opções. Ou nós amadurecemos, ou nós amargamos. Ou nós aprendemos com as lutas e com as provações da vida e nos tornamos cada vez mais maduros, ou nós só reclamamos, ou nós só ficamos cheios de ressentimento e nos tornamos indivíduos amargos. Amadurecer ou amargar? Qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a escolha que você tem feito atualmente? As provações da vida estão auxiliando você no processo de maturidade ou você está ficando cada vez mais amargo? E, gente, pessoas amargas são pessoas chatas. A convivência com uma pessoa amarga é difícil, porque a pessoa amarga tende, inclina-se naturalmente a se concentrar apenas nos seus próprios problemas. Geralmente a pauta, o assunto da pessoa amarga não é difícil de ser antecipado. Porque geralmente ela fala dela e dos seus problemas e das suas decepções e das suas frustrações. E afundada nesse egoísmo, nesse egocentrismo depressivo, a pessoa fica inquieta e torna aqueles que convivem com ela também pessoas intranquilas, desassossegadas. O que você tem escolhido? Você está amadurecendo ou você está amargando? Peça sabedoria para Deus. Essa é a primeira lição que aprendemos. A segunda lição que aprendemos é que tem o jeito certo de pedir por sabedoria. Tiago não apenas explica o que pedir a Deus, mas como pedir. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, verso 6. A carta de Tiago revela, em vários pontos, que Tiago acreditava no poder da oração. Tiago acreditava que o Senhor escuta as orações do seu povo. Tiago tinha essa certeza, e no decorrer dessa preciosa epístola, Tiago demonstra essa sua compreensão. Tiago entende no verso 4, ou melhor, no verso 2 do capítulo 4, que os crentes não recebem porque não oram. No capítulo 4, verso 3, Tiago compreende, manifesta seu entendimento de que muitas vezes os crentes não recebem porque pedem mal. No verso 13 do capítulo 5, Tiago ensina que devemos orar por aqueles que estão doentes. E no verso 15 ainda, Tiago manifesta seu entendimento de que a oração da fé salvará o enfermo. Em Tiago 5,16, vemos que Tiago ensina que devemos orar uns pelos outros, e ainda no verso 16, vemos que Tiago compreendia que a oração pode muito por sua eficácia. Tiago acreditava no poder da oração. No entanto, embora Tiago tenha assegurado seus leitores que Deus responde às orações, eles não deveriam imaginar que o Senhor atenderia a qualquer tipo de oração. Devemos sim pedir sabedoria para Deus, mas devemos pedir sabedoria com fé.
Devemos pedir sabedoria com confiança no Senhor. De acordo com Tiago, pedir com fé é pedir em nada duvidando. Dúvida aqui sugere hesitação, sugere questionamento. A palavra grega traduzida por duvidando comunica a ideia de uma pessoa dividida entre duas mentes. Ela é crente e descrente, concomitantemente. Ela diz sim, mas a descrença diz não. O ânimo diz sim, mas o desânimo diz não. A esperança diz sim, mas a desesperança diz não. Só que aquele que recebe sabedoria é aquele que pede sabedoria em nada duvidando. A pessoa que ora e continua a duvidar é, de acordo com o verso 6, semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago cresceu em Nazaré, distante cerca de 30 quilômetros do mar da Galileia. Ou seja, Tiago era um caiçara, acostumado com o mar, de modo que a visão de ondas agitadas não lhe era estranha. E ele diz que aquele que ora duvidando é semelhante à onda do mar, muito agitada. A imagem de mar que Tiago cria sugere instabilidade, sugere inquietação. E é dessa forma que Tiago retrata aquele que ora e duvida. Foi a dúvida que fez Pedro submergir. Nós lemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, que o Senhor disse para que Pedro fosse o encontrar andando por sobre as águas. E Pedro, homem crente, aceitou o desafio. E ele foi encontrar-se com o seu Senhor andando por sobre as águas. Enquanto ele estava concentrado no Senhor, enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o homem andou por sobre as águas. Todavia, ao se concentrar no mar, nas ondas, na agitação, a partir do momento que ele se desconcentrou do Senhor, ele começou a naufragar. O mesmo expediente aplica-se a todos nós. Nós somos o povo que foi chamado por Deus para andar pela fé, não pelo que se vê. Nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Enquanto nos concentramos no Senhor, vamos prosseguindo. Mas a partir do momento em que nós nos concentramos na agitação do mar, no perigo, nas ameaças, a gente começa a naufragar. Essa pessoa instável, ora está no alto, ora no vale, um dia fervoroso, outro dia abatido, numa espécie de bipolaridade espiritual. Não suponha esse tipo de homem de ânimo dobre, que alcançará do Senhor alguma coisa. Verso 7. Como a onda violentamente agitada e sem direção, assim também é aquele que duvida de Deus. Ele apenas perambula na vida espiritual, não cresce, não progride, não amadurece, não dá frutos, vive perturbado e perturbando outros. O Senhor não atenderá à oração desse indivíduo que pede, mas não crê. Machado de Assis, no seu livro Dom Casmurro, escreveu algo que é curioso de dividir com vocês. Ele, registrando um diálogo entre o personagem José Dias e o personagem Bentinho. Bentinho precisava ir para o seminário, era uma promessa que a sua mãe havia feito anteriormente, mas ele estava apaixonado por Capitu. E ele não queria ir para o seminário, e José Dias era muito amigo da sua mãe. E ele pedia para que José Dias intercedesse por ele, afinal de contas, ele estava apaixonado por Capitu e não queria abraçar o sacerdócio. E aí, Machado de Assis escreve algo curioso, José Dias dizendo para Bentinho: pedir, peço, mas pedir não é alcançar, Bentinho.
Pedir peço, mas pedir não é alcançar. Apesar de gostar muito da literatura machadiana, esse personagem da literatura machadiana não é exemplo para nós no que diz respeito a esse texto. Porque aquele que pede sem esperar alcançar, diz a Escritura que esse indivíduo não vai receber do Senhor coisa alguma, pois no mesmo coração não pode habitar crença e descrença, fé e ausência de fé. Não adianta orar pedindo por sabedoria, se você acha que Deus não vai capacitá-lo. Não adianta nada orar pedindo por orientação divina. Senhor, me conduza. Não adianta nada fazer essa oração, se lá no fundo você já traçou o seu plano. Às vezes a gente não quer condução divina coisa nenhuma. A gente já tem o plano, a gente já tem a meta, a gente já tem o sonho, e a gente ora apenas pedindo para que o Senhor mova todas as coisas a nosso favor, a fim de que aquilo aconteça. Essa oração não vale. Devemos implorar por sabedoria, crendo que o Senhor vai nos conduzir, abrindo portas, fechando portas. Também não adianta orar pedindo por sabedoria, se na verdade, se no fundo, você confia mesmo no governo ou no mercado. Devemos confiar tão somente no Senhor. Tiago continua repreendendo o que duvida. Ele é muito duro com aquele que é descrente. E o que duvida é, de acordo com o verso 8º, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O texto original comunica aqui a ideia de um mesmo corpo que possui duas almas. É diferente da primeira comparação, do verso anterior. Esse quadro vívido daquele que duvida é bem exemplificado naquele episódio em que o profeta Elias exorta o povo para que eles não cocheassem entre dois pensamentos. Quem aqui se lembra de 1 Reis capítulo 18? O povo do Senhor estava lá e o profeta Elias diz, na autoridade do Senhor, parem de cochear entre dois pensamentos, decidam-se. Ou vocês creem no Senhor, ou creem em Baal. E aí? Qual é a opção de vocês? Não tem como servir a dois senhores. Parem de cochear entre dois pensamentos. O Senhor Jesus também repreendeu severamente, duramente o homem de ânimo dobre, dizendo que é impossível servirmos a dois senhores. Mateus capítulo 6. Pergunto, quem aqui nunca duvidou? Quem aqui acredita o tempo todo? Quem aqui não sofre com incredulidade? Isso acontece comigo. Será que isso me faz ser enquadrado dentro dessa categoria de homem que tem um ânimo dobre? Bem, nessa passagem Tiago não se refere aos crentes que lutam contra a incredulidade. Esse texto não condena pessoas parecidas com o pai do menino enfermo, que em meio a lágrimas disse a Jesus, eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Como esse texto fala ao meu coração, meus irmãos. É Marcos capítulo 9. O homem diz em meio a lágrimas, Senhor, eu creio, mas me ajuda, porque no fundo eu sou descrente, ajuda-me na minha falta de fé. Esse homem, registrado em Marcos 9, não é repreendido por Tiago aqui no capítulo 1. Tiago não está fazendo referência ao indivíduo que é crente, mas que eventualmente descrê. É o caso de todos nós aqui. Mas nós lutamos contra a incredulidade. Tiago refere-se aqui ao indivíduo que tem dupla personalidade. Duas personalidades, uma que tenta resolver os problemas com o auxílio do Senhor e outra que tenta resolver seus problemas com os seus próprios recursos.
Infelizmente, existem muitos indivíduos que podem ser enquadrados como tendo esse ânimo dobre, porque oram, afinal de contas, vai que Deus me dá uma força, mas como eu não acredito completamente nele, eu também vou dar o meu jeitinho, eu vou correr por fora, eu vou elaborar os meus esquemas, os meus planos, eu vou orar, se Deus atender, beleza, legal. Mas como eu não confio plenamente em Deus, eu também vou me organizar. É esse comportamento que é condenado por Tiago nessa passagem. O homem de ânimo dobre é um indivíduo altamente utilitarista e altamente pragmático. Eu quero encerrar essa nossa reflexão dividindo com vocês, nesse momento, duas frases de dois diferentes teólogos. O primeiro é o inglês G.K. Chesterton. Ele disse o seguinte: o problema com os nossos sábios não é que eles não possam ver a resposta, é que eles não conseguem nem mesmo ver o enigma. Sábios humanos não conseguem nem identificar, de acordo com Chesterton, os enigmas da vida. E por não identificarem os enigmas da vida, suas respostas serão sempre pouco profundas, superficiais, pouco satisfatórias. O que isso quer dizer? Não procure sabedoria onde não há sabedoria. Procure sabedoria no Senhor, na palavra do Senhor. Olha, a filosofia é muito legal, as disciplinas das ciências humanas são legais, antropologia, sociologia, entre outras. Mas essas disciplinas, não obstante serem altamente legais, não dão conta de dar a razão da nossa vida. Não dão conta de responderem satisfatoriamente às nossas maiores inquietações. Os sábios humanos, sem o referencial de Deus e da sua palavra, não podem dar respostas satisfatórias, porque nem conseguem enxergar os enigmas da vida. A segunda e última frase é do pastor Wayne Cordeiro, um pastor norte-americano que pastoreia uma igreja gigantesca no Havaí. Ele disse o seguinte: sabedoria e entendimento não se constroem em um único dia. A gente sabe disso, né? Ninguém fica sábio da noite para o dia. Sabedoria não se constrói de um dia para o outro. Contudo, sabedoria é algo que é construído diariamente. Sabedoria não é algo que se cria de um dia para o outro, mas sabedoria é algo que se cria diariamente. O que isso quer dizer? Não desperdice as chances que o Senhor tem dado para você a amadurecer. E como que Deus faz a gente amadurecer, de acordo com o entendimento de Tiago? Muitas vezes é por meio das várias provações. Quando mantemos a alegria e a fé no Senhor, amadurecemos e nós nos tornamos perfeitos, íntegros, verso 4, em nada deficientes. O livro de Provérbios fala muito sobre a sabedoria. Na verdade, o autor de Provérbios personifica a sabedoria. E nós podemos compreender essa personificação como uma referência àquele que é a própria palavra de Deus. Só encontramos entendimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, o verbo divino, o Logos eterno é, de acordo com João, o próprio Jesus Cristo, nosso Salvador. Qual é a coisa mais sábia a se fazer na vida? Qual é a resposta mais importante que você deve dar para a pergunta mais importante da vida? Não é com quem você vai se casar, não é qual faculdade você vai fazer, não é qual profissão você vai seguir. A resposta mais importante para a pergunta mais importante da vida é: quem é Jesus? Há pouco cantamos,
referindo-nos a Jesus, meu mestre, meu salvador. Essa é a resposta de um sábio. Essa é a resposta daquele que leu isso daqui, compreendeu e incorporou na vida. Sabedoria começa com o temor do Senhor. Meus irmãos, vamos pedir sabedoria para Deus. E vamos pedir por sabedoria com fé, em nada duvidando. Que o bom Deus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus.